Irmãos, é com alegria que a gente tem a oportunidade de meditar na palavra do nosso Deus. Eu queria convidá-lo nesta noite a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias, no capítulo 1. Se você abrir no final do Antigo Testamento, é o segundo. É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias, depois vem Malaquias. Então, você abrir Malaquias, volta, acha Zacarias. Zacarias, capítulo 1, versículo de número 8, ou parte do versículo de número 8, que eu gostaria de meditar. Zacarias, capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus nos diz, é só a parte inicial do versículo 8, na verdade. Quando o profeta Zacarias nos diz assim: tive de noite uma visão. É essa declaração que nós encontramos aqui, proferida pelo profeta Zacarias. Tive de noite uma visão. E baseado nesta afirmação proferida pelo profeta, eu queria fazer algumas considerações e algumas reflexões, e de modo muito prático para as nossas vidas. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós nos alegramos, porque o Senhor, na sua infinita bondade, nos permite, ainda que de forma virtual, nos reunirmos. Muito obrigado a Deus por esse privilégio, porque muitas pessoas neste mundo afora nem isso têm a oportunidade. E nós temos recursos e condições, pela tua misericórdia e bondade, para assim nos congregarmos. Agora, ó Deus, que nós meditaremos na tua palavra, nós queremos que o Senhor nos abençoe. Permitas, ó Deus, que a tua palavra, que é viva, possa produzir vida em nossos corações. Permitas, ó Deus, que esta palavra inspirada possa trazer direção e orientação ao nosso viver. Abençoa, Senhor, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, que é essa questão da pandemia, o problema do coronavírus, bem como o problema político que nos afeta diretamente. E nesta noite, portanto, eu queria falar com vocês sobre a esperança. Eu quero deixar aqui uma palavra, uma mensagem de esperança para o seu coração, para o meu coração, para o coração de todos nós. Eu creio que falar a respeito de esperança é algo muito apropriado. Primeiro porque a esperança é uma das 3 colunas da fé cristã. Paulo fala do amor, da fé e da esperança. Um certo pregador chamado William Barclay, ele vai nos dizer que é na esperança, juntamente com a fé e o amor, que a totalidade da vida cristã está fundamentada. E outra razão de falar a respeito da esperança é porque nós vivemos numa sociedade sem esperança. Essa é a grande verdade. Aqueles que caminham neste mundo sem Deus, caminham desesperançosos. E, consequentemente, são pessoas que são tomadas por um sentimento de um pessimismo. Né? Esse pessimismo mundano, pernicioso, e que muitas vezes traz o abatimento, traz a canseira e muitas vezes acaba nos levando a viver um pragmatismo
consolo, como nos dias do apóstolo Paulo, quando lá em Corinto ele falava a respeito de homens que diziam: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Esta é uma declaração de uma sociedade de homens e mulheres que caminham sem esperança. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. E diante desta verdade, diante desta necessidade que nós temos como cristãos de falar a respeito da esperança, foi que eu me lembrei, então, do profeta Zacarias. E me lembrei desta expressão que é significativa, porque o profeta diz assim: olhei de noite e vi. O profeta Zacarias era contemporâneo do profeta Ageu, e os dois exerceram ministérios complementares entre os exilados que tinham voltado da Babilônia, numa época em que o povo estava reorganizando a vida política, a vida social e a vida religiosa sob a proteção do rei Dario, o rei da Pérsia. A mensagem tanto de Zacarias quanto a mensagem de Ageu foi uma mensagem de estímulo. O objetivo deles era incentivar e encorajar o povo para voltar os olhos ao Senhor, a fim de vencer as dificuldades que, por certo, se faziam presentes nesta reconstrução da vida da nação de Israel. Então, a mensagem que nós vamos encontrar, que tanto o profeta Zacarias quanto o profeta Ageu nos trazem, é uma mensagem de esperança em meio à crise, em meio às lutas e às dificuldades na reconstrução. O texto, ou a expressão que nós separamos para a nossa meditação, nos diz que o profeta olhou de noite e viu. Ele olhou de noite e viu. Vocês já pararam para pensar sobre esta declaração? Não sei se você já se deparou com esta expressão trazida pelo profeta e já refletiu a respeito disto. Como seria possível, numa época em que não havia recursos luminários e elétricos como os nossos dias, enxergar de noite? A cidade está ali, sem luz. Quase não a vimos, né? Dá para ver o vulto. Mas o profeta, ele olhou de noite e viu, quando não havia luz, quando a noite ainda era escura, num breu. E o texto nos diz, se você continuar olhando o texto, ele vai dizer: tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho, estava entre as murteiras que havia num vale profundo, atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Olha que coisa! É interessante que o profeta olha de noite e vê. E não só vê, como ele enxerga cavalos coloridos, cavalos vermelhos, cavalos baios, cavalos brancos. E aí eu fiquei pensando aqui, dizendo que, e refletindo a respeito disto, e posso dizer que somente os cristãos, somente aqueles que temem a Deus, podem ter tamanha visão. Em meio às trevas, em meio a desesperanças da vida, olhar e ver um futuro promissor. Somente o cristão pode ter esperança, mesmo quando nós nos deparamos com uma situação a qual nós estamos vivendo. Onde o mundo inteiro foi contaminado por este vírus,
trazendo incerteza, trazendo problemas na política, problemas na economia, trazendo incertezas quanto ao futuro nosso e de muita gente. Mesmo diante desta situação, mesmo sem saber os rumos que a política vai tomar aqui no nosso país, nós, como cristãos, nós temos a capacidade de olhar mesmo diante das dificuldades e ter esperança. Por que que isso acontece? Por que que o cristão pode ter esperança mesmo quando o mundo que nós vivemos se revela um caos? Eu creio que nós podemos encontrar pelo menos duas razões que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão e para a nossa meditação. A primeira razão é porque a nossa esperança, ela está em Deus. A nossa esperança, ela está em Deus. O nosso Deus é chamado de Deus da esperança. É esta expressão que Paulo usa lá em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Deus da esperança. Deus que nós servimos é o Deus que dá esperança. Ele, e somente Ele, é o fundamento e o alicerce da nossa esperança. O salmista vai dizer e afirmar: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Salmo 62, versículo 5. O cristão é um homem de esperança, porque conserva os seus olhos fitos em Deus. Nós temos esperança porque os nossos olhos estão colocados neste Deus que é o Deus da esperança. A esperança cristã, meus amados irmãos, não é simplesmente uma esperança trêmula, hesitante, de que talvez as promessas de Deus sejam verídicas. Mas a esperança cristã é a expectativa confiante de que as promessas divinas, as promessas que Deus nos faz em sua palavra, essas promessas não podem ser mentiras, porque o Deus quem as faz é um Deus verdadeiro. Deus, ele revela-se como um Deus fiel, como um Deus imutável, como um Deus providente. Portanto, nós vamos verificar que a mensagem do profeta Zacarias enfatizava justamente a irresistibilidade da soberana vontade do Senhor. Por isso, seus ouvintes entenderam, pela visão que o profeta teve, que nenhuma nação poderia impedir o plano de construção entregue àquele grupo relativamente insignificante de exilados. Era uma mensagem de esperança. Nós vamos conseguir reconstruir, porque os nossos olhos estão fixados neste Deus, que é o Deus da esperança. E uma segunda verdade é que nós devemos lembrar é que a nossa esperança é maior do que os nossos desafios. O cristão pode ter esperança num mundo de caos, de incerteza, porque nós cremos no Deus que é o Deus da esperança. E devemos ter esperança porque esta esperança ela é maior do que os nossos desafios, do que os obstáculos que nós temos pela frente. Para muitas pessoas, a esperança cedeu lugar ao pessimismo, ao descrédito, à frustração. Não é verdade? Não foi o caso de um médico, jovem ainda, com seus 30 e poucos anos, e tendo sido cometido pelo Covid, se desesperou ao ponto de tirar a sua própria vida. E são muitas as pessoas que vivem no nosso mundo e que estão vivendo esta situação. Essa semana, nós conversando aqui, acho que foi ontem, conversando com a Damiana, nós estávamos dizendo exatamente isto,
que por sermos cristãos, a comunhão que nós mantemos com Deus, através das nossas devocionais, das nossas meditações, nos sustentam. Mas as pessoas que não têm esse sustento, que provém da parte de Deus, da sua palavra, se desesperam ao ponto de tirar a própria vida. São levadas ao pessimismo, ao descrédito, à frustração. E isto envolve de uma forma tal que eles acabam tirando a sua própria vida. Mas a palavra de Deus promete. Qual que é a promessa de Deus? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Salmo 125, versículo 1. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Um pastor presbiteriano disse o seguinte: a esperança não permite que o cristão se intimide ou recue, quão grandes sejam as adversidades, pois ela é sempre maior que os desafios. Esta esperança na qual fomos salvos nos faz fortes e capazes de enfrentarmos os desafios da vida, na certeza de que Jesus, aquele em quem esperamos, nos conduz em triunfo e nos faz mais que vencedores em todas as coisas. Meus amados irmãos, eu sei que nós estamos passando momentos difíceis. Nós nos abatemos, nós nos cansamos, somos humanos. Ficar recluso em casa traz algumas complicações físicas, emocionais, mas nós devemos estar firmados em Deus. Assim como Zacarias, nós podemos ser visionários de uma nova vida, de uma vida cheia de esperança. E nós devemos lembrar que, justamente por sermos capazes de enxergar aquilo que as pessoas muitas vezes não enxergam, nós precisamos exercer uma voz profética que Deus levanta nessa sociedade corrompida para revigorar-nos desalentados e fatigados pela vida na reconstrução das suas ideias e seus valores. O reverendo Cornélio falava hoje conosco pela manhã exatamente isso. A igreja tem que aproveitar esse momento para evangelizar, para levar uma palavra de alento, para levar uma mensagem de esperança, para trazer conforto àqueles que estão desesperados. Falando de Deus, de Cristo e da sua salvação. Meus amados irmãos, que Deus realmente esteja nos revigorando, e não venhamos nós nos abater, mas que venhamos nos fortalecer na sua palavra, na sua verdade, para que Deus seja glorificado e exaltado. Que Deus nos abençoe ricamente, poderosamente.